Ó, agora está gravando, né? Bom, vamos ver, notações léxicas, ó, estrutura, nós vamos estudar isso aqui, tá? Estrutura das palavras, raiz, radical, primitivo e derivado. Nós tivemos um começo da ideia de primitivo e derivado quando a gente estudou substantivos, primitivos e derivados. A ideia é mais ou menos a mesma, mas a gente vai ter uma aula que eu vou explicar o que é raiz, radical, tá? Palavras simples e compostas, a gente já viu isso, né, nos substantivos e adjetivos simples e compostos, né, quando eu tenho ali mais de duas ideias na mesma palavra, não é isso? Sufixos e prefixos a gente vai ver, processo de formação de palavra a gente vai ver também, classificação e flexão das palavras, nós vimos, né, substantivos, artigos, adjetivos, né, numeral, pronome a gente já está acabando, verbo nós já vimos, advérbio já foi, preposição, né? Conjunção nós vamos ver depois de análise sintática que a gente começa hoje, interjeição, tá? Semântica, significação das palavras, sinônimos, né? Antônimos, análise sintática a gente começa hoje, frase, oração e período, né? Termos essenciais, né? Sujeito, predicado, depois tem os termos integrantes. Eles já puseram os acessórios aqui também, objeto direto, complemento nominal, agente da passiva. Essa partezinha aqui é extensa, tá? Adjunta de nominal, aposto, vocativo, classificação de oração, cai subordinação, né? Sinais de pontuação, uso da vírgula, tá? Gente, tá tudo sob controle, viu? Sintaxe da concordância nominal e verbal, né? Por que eu gosto de ler com vocês quando sai o edital? Pra vocês verem que nós estamos dentro, entendeu? Tudo isso aqui a gente já viu ou vai ver. Vocês podem ficar despreocupados que isso aqui vocês viram. A maioria, nós já vimos metade desse edital aqui, mais da metade, tá bom? Nossa, da Conscan dá 4 linhas desse. Deixa eu ver bem aqui, pouquinho. ó. Vamos ver aqui. De Pradópolis, né? Vamos ver aqui. Conscan, eu não conhecia essa banca, não. A maioria das coisas que a gente aprendeu caiu pouca. Vai cair pouca coisa, pelo que eu percebi. É pouca mesmo. Nesse de Pradópolis, vocês estão falando? Ó, as coisas que eu sei não vai cair, ó. Monossílaba, dissílaba não vai cair. Preparoxítona, proparoxítona. Dá licença, né? Aonde você tá falando aqui, da Conscan? Lá embaixo. Vamos ver aqui. Também. Vocês têm a página aí? Quem já abriu já me fala que esse edital também não vai dar para procurar. Lá por último. Pode ir. Lá embaixo. Vocês não têm o número aí, não? ano passado em Pradópolis. Não, o número não. Eu não olhei o número. Mas tá conteúdos específicos, alguma coisa assim. Conteúdo programático aqui, vamos ver. Aí depois disso daí... descrição das atribuições. É página 30, Guilherme. 30? Tô chegando já. Boa aí. Conteúdo Olha programático. lá, é bem pouquinho. Vamos ver. Gente, ó, vamos... Deixa eu só ver aqui que eu já faço umas observações aqui para vocês, ó. Bom, fonema, nós já vimos, sílaba, ortografia, classe de palavras, todas elas, né? São 10? 1, 2, 3, 4, 5... Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todas. Acentuação, concordância nominal, verbal, pontuação, crase, colocação pronominal, isso não cai na outra. Análise sintática, figura de linguagem. Tá. Pessoal, seguinte, eu tenho mais medo, vou falar aqui para vocês, eu tenho mais medo quando o edital é assim do que quando é daquele último que a gente olhou. Eu vou falar por quê. Aqui, ele deixa muito abrangente o que ele está pedindo aqui. Por exemplo, sinais de pontuação. No outro lá é mais extenso porque ele coloca ponto e vírgula, não sei o que, asterisco, parênteses, tal, é o que ele vai pedir. Aqui ele já deixa mais abrangente, né? O uso da crase, tal, pronome. Mas, realmente é um edital que está pedindo... eu diria, galera, que é o mesmo edital. Tá? É a mesma coisa. Certo? Só com a única diferença que, pelo que eu vi aqui, ele não está pedindo formação das palavras, que costuma cair. Tá? Não está pedindo processos de formação das palavras, não é? Crase, tal. Não está pedindo.
talvez com né, alguns poucos itens a menos aqui, mas, gente, basicamente é o mesmo edital, certo? Cai muita interpretação de texto deles. São 10 eles gostam de perguntas, porque tem a interpretação. matemática, né? Oi? Então, cai muita interpretação. Ah, tá. Entendi. Mais do que a parte de Gramática, né? ortografia. Entendi. Não, legal. Se for assim, tudo bem. Eu gosto. É bom, é bom. Não, a interpretação de texto é eu gosto da excelente. interpretação, né? É bom demais. Deixa eu só ver uma coisa, então. Eu vou olhar aqui aquele edital que vocês me mandaram da Omni. Quando que vai ser a prova? Cadê? Vocês lembram quando que vai ser? Só para eu me programar aqui, para eu ver. Acho que é 12 de dezembro. Acho que é dezembro. Peraí que tem gente pedindo para entrar aqui. 12 de dezembro. Vamos ver. 29/11. Deficientes visuais. 40 questões. Tranquilo. Isso mesmo, 12 de dezembro. Excelente. Bom, não, nós temos muito tempo. Fiquem tranquilos aí. Vai dar tudo certo, gente. Essa de Pradápolis aqui, alguém sabe a data da prova? É Pradápolis ou Pradópolis? É Pradópolis, né? Tem uma cidade que chama Pradápolis também, não tem? Tem, né? Eu acho que era até um. É agora em novembro. Eu esqueci a data, não sei se é 20. Vou ver se a gente acha aqui, porque esse edital, eles fazem uns editais. Tá esquisito, né? Parece que não é digitado. Isso. Eu acho que é igualzinho do ano passado, do ano retrasado, que ano passado prorrogou. Ah, Pra mim foi igualzinho, assim, pelo que eu me lembro. quer ver, ó? Só tiraram o xerox. Isso, é desse jeito mesmo. Mas Parece que assim, tá com cópia mesmo, né? Não tem jeito nem a nossa busca aqui não funciona. Esses aí são seletivo ou concurso? Seletivos. É tudo seletivo, parece, né? Eu vou prestar essa de Pradópolis. Gente, prestem tudo. Ah, gente, depois quem achar aí me fala, viu? Tô procurando. Ah, aqui das provas, ó. Vamos ver. Inclusão. Nossa, esses editais eu tenho uma raiva. Porque você não acha as coisas. Peraí. Prova objetiva. 21 de novembro. Ah, tá mais pertinho. Agora. Ah, gente, como assim? Provavelmente, nunca vi isso. A prova objetiva provavelmente será é por realizada. causa da pandemia. Por causa da né? pandemia, Então, eles colocam será? provavelmente, mas depois eles confirmam a Que data. interessante. Eu nunca tinha visto isso. Provavelmente. Ah, não. Ótimo, né? Se alguém tiver que viajar, já comprar passagem, provavelmente é dia 21. Tá ótimo, gente. Então tá bom. Então, mas o foco de vocês é Sertãozinho, né? Sim, é o que vocês estão mais Não, aí meu não. focados, ou não? Meu Meu já vou não. te catar e Monte Alto. Como é que é? O meu também não é sertãozinho, não. Não? Vou Eu já vou te fazer falar. pra treinar, né? Mas Certo. eu prefiro mais pertinho. Pra mim fica bom Pradópolis, Monte Alto e Jabuticabal. Onde que você mora? Que cidade? Eu moro em Guariba. Guariba. E Guariba também vai ter. Tanto o concurso quanto o seletivo tá pra sair aí. Ah, entendi. Bom, peraí que eu... Nossa senhora, eu tô apertando tudo aqui. Aí, deixa eu só tirar isso aqui daqui. Bom, gente, olha, de qualquer forma, vocês estão vendo que os editais, vocês sabem, né? Vocês prestam concurso também há muito tempo. Vocês estão vendo que é praticamente tudo igual, né? Um ou outro tira, põe alguma coisinha, mas a gente faz um curso bem abrangente, tá? Então, por exemplo, naquele edital de Sertãozinho, que cai formação, cai... Gente, aquilo lá tudo nós já vimos ou vamos ver, tá? Fiquem tranquilas. E aí, quando for edital menor, você só agradece a Deus e vai, né? Porque aí fica mais fácil, não é isso? É que assim, embora o edital pareça pequeno, é aquilo que eu falo para vocês. Eu lembro no edital de Monte Azul, né, que foi a turma que prestou concurso em agosto, o edital era assim, classes de palavras. Entendeu? Aí, não ocupa espaço, né? Fala, nossa, edital pequeno, mas aí tá escrito classes de palavras. Gente, nós só estamos estudando classe de palavra até agora.
Depois de acentuação, desde quando a gente entrou em substantivo, isso aqui tudo é classe de palavras, né? Então, classe de palavras, substantivo, adjetivo, não é? Os pronomes aqui, as preposições, isso tudo é classe de palavras. Então, quer dizer, parece pequeno, mas não é, né? Então, assim, às vezes você bate o olho e fala, nossa, esse aqui é de boa, não é? Mas aí tem que entender o que ele está pondo ali no edital, tá? Muito cuidado com isso. Mas vocês viram que a rigor é tudo igual, né? É tudo igual. Não se preocupem que aqui a gente tá bem abrangente aqui com as aulas, tá? Do edital completo aqui, do mais completo, vocês vão prestar a prova com muita segurança, muita tranquilidade, tá bom, gente? Prestando Sertãozinho ou prestando esse de Pradápolis, que é Pradópolis, né? Que é um pouco mais enxuto, tá bom? Vocês vão estar preparados aí para os dois, certo? E para qualquer outro que vocês queiram prestar aí. Vamos continuar. Opa! Ó, gente, então vamos lá, né? Na aula passada a gente parou aqui, então deixa eu só retomar só um pouquinho. Eu não vou explicar, obviamente, tudo de novo, não, tá bom? Mas é só para a gente ter um ponto de partida aqui. Por quê? Porque na aula passada eu estava comentando com vocês, então nós estamos estudando os pronomes, né? E a gente entrou nos pronomes relativos. Eu vou dar só uma revisadinha até a gente chegar onde a gente parou, tá bom? Mas eu não vou explicar tudo de novo, não. É só para refrescar a memória. Semana passada nós não tivemos aula, né? Por conta aí do feriado e tal. Então a gente acabou ficando... fica distante no tempo, né? Então... eu vou dar uma passada aqui com vocês só para a gente relembrar. Então, pronome relativo, né? A definição, a mais importante que vocês precisam saber é o seguinte, né? Eles representam termos já referidos, né? Com esses termos é que eles vão se relacionar, certo? Eles vão retomar aquele termo. A gente chama de antecedente, certo? Porque ele vem antes. Então, aquele termo, que normalmente é um substantivo, tá? Ele vai ser retomado à frente pelo pronome relativo. Por isso que ele chama relativo. Ele vai se relacionar com esse termo que é sempre explícito. Ele sempre está expresso na frase, tá bom? E aí ele vai se relacionar com esse termo aí, substituindo-o aqui na frente. Então a gente viu o exemplo, né? O Armando comprou a casa, vocês estão vendo, é um substantivo, que lhe convinha. Vocês viram também, né, aqui, ó, no último item, que o pronome relativo serve para a gente unir duas orações, para formar ali um período composto, que a gente vai começar a estudar hoje. Vamos ver o que é, tá? O período composto, tá? Ou seja, para eu juntar duas frasezinhas pequenas e formar uma frase mais elaborada, né? Uma frase ali que não fique tão enxuta, tão pequenininha, não é? Então, Armando comprou a casa que lhe convinha. Então, eu dei o exemplo lá, né? Eu falei, o Armando comprou a casa lhe convinha. Então, se eu quiser juntar as duas orações, eu vou ter que tirar a casa para não ficar repetitivo. Comprou a casa que lhe convinha. Esse que, então, se relaciona com o seu termo antecedente. Ou seja, ele substitui, tá, esse termo antecedente aqui na frente, certo? Então, esse que é a casa. Ó, Armando comprou a casa que lhe convinha, certo? Sejamos gratos a Deus, a quem tudo devemos. Então, esse quem também é o pronome relativo que está se relacionando com o seu antecedente, que no caso é Deus, certo? O lugar onde paramos era deserto. O onde substitui o lugar, tá? Para eu não precisar ficar repetindo toda hora. Então, o lugar onde paramos era deserto. Certo? Então, esse onde é o pronome que substitui o lugar, se relaciona com o lugar. Então, vejam essa estrutura. Eu sempre tenho um termo antecedente, um substantivo, e aí eu vou substituí-lo logo à frente por um pronome relativo. Certo? E esse substantivo aqui, o termo antecedente, ele sempre vai estar explícito. Certo? Tem que estar explícito o termo que eu estou me relacionando com ele. Tá? Que o pronome vai se relacionar com ele, vai substituí-lo, tá bom?
Aí esse aqui a gente já viu, tananã, tananã, a gente viu o cujo, né, que estabelece uma relação de posse. Mostrei essa tabelinha aqui para vocês, não é? Que eu tenho os relativos variáveis e os invariáveis, não é? Mostrei aqui o qual, cujo e quanto, depois os quais, cujos e quantos, né? O feminino, a qual, as quais, depois eu tenho cuja e cujas, quanta e quantas, e os invariáveis, quem, que e onde, tá bom? Quem para substituir sempre uma pessoa, onde ou algum ser personalizado, né? A gente já viu isso, mas a gente vai rever daqui a pouquinho. E o que e o qual são ali quase que universais. Eles podem substituir coisas, pessoas, lugares, mas nem sempre me é conveniente, como a gente viu, não é, na aula passada e a gente revê um pouquinho agora, tá bom? Então, aprofundando aqui um pouquinho em cada um, nos usos de cada um, certo? O que, né? Esse que, gente, ele é o pronome relativo universal. Tá? A gramática traz lá pra gente que ele pode substituir todos os outros pronomes, tá certo? Eu não gosto de falar todos, porque sempre a gente tem uma exceçãozinha, mas a gramática traz dessa forma, tá bom? Ela fala, ó, pode substituir todos os outros pronomes relativos, mas igual eu falei, nem sempre isso é desejável, porque às vezes eu posso ter questões de ambiguidade, tá bom? Ó, como é o caso aqui, por exemplo, a gente comentou, conheci o pai da garota que se acidentou. Então aqui me fica uma dúvida sobre qual é o termo antecedente desse que. É o pai ou é a garota? Né? Então aqui eu ponho um pronome relativo variável, que é o qual ou a qual, certo? Porque ele varia em gênero e número de acordo com o seu antecedente. Tá bom? Então, se o antecedente for o pai da garota, eu vou passar isso aqui para o masculino, que é uma opção que eu não tenho no que. O que ele é invariável, ele não varia em gênero e nem número, o qual já varia. Então, ó, se eu estiver me relacionando com o pai, que está no masculino singular, eu vou pôr o qual. Tá? E se eu estiver relacionando com a garota, se o meu termo antecedente for a garota, então conheci o pai da garota, a qual se acidentou. Beleza? Feminino singular, beleza? Isso aqui tudo a gente já viu, tá bom, gente? Quem tem alguma dúvida em relação a tudo que eu tô revendo agora é o momento, tá? Vai me interrompendo aí, porque isso aqui eu tô dando só uma passadinha porque a gente já viu, certo? A gente parou no quem, certo? O quem, ele já tem uma particularidade, certo? Ele só substitui pessoas ou algo personificado, certo? Algo que tenha ali, que eu possa imaginar que seja, que tenha características de pessoa, certo? Como assim, Guilherme? Olha só. Eis o homem a quem mais admiro, certo? Então, ó, qual que é o termo antecedente? O homem. O homem é uma pessoa, certo? Então eu posso usar o quem. Guilherme, eu posso usar o que? Pode também, ele é universal. Mas eu posso usar o quem? Aqui eu posso. Certo? Então, em basicamente todos você pode usar o que ou o qual, tá? Mas em nem todos você pode usar o quem, porque o quem é só quando eu tiver uma pessoa ou algo personificado, a gente já vai ver aqui, tá? Então, conheci uma garota. Olha, a garota é uma pessoa. Por quem, certo? Ou poderia colocar assim, por que me apaixonei, separado, né? Por que me apaixonei, ou pela qual me apaixonei. Poderia, o que ou o qual encaixa em quase todos os casos. Mas como é garota, eu também posso usar o quem, que ela é uma pessoa. Então, por quem me apaixonei, tá? Aqui o Pestana, eu acho que eu comentei isso com vocês, né? Esse exemplo eu tirei da gramática do Pestana, aquela que a Ana Carolina gentilmente compartilhou lá no grupo com vocês, né? Tem esse exemplo, depois vocês deem uma olhada lá, aquela gramática é espetacular, gente. Muitos exemplos eu tiro de lá, muitas definições eu também tiro de lá, é uma gramática excepcional, tá bom? E ele dá esse exemplo que eu achei interessantíssimo, porque, olha só, o pronome quem, ele pode se referir a pessoas ou a algo personificado. E aí ele dá o exemplo de Deus. Olha só, Deus perante quem me ajoelho é importantíssimo, tá? Vocês podem me perguntar, ô Guilherme, mas Deus é uma pessoa? Eu não sei. Mas, quer dizer,
se na crença dele, na crença de alguém que esteja ali usando esse pronome, né? Deus é uma pessoa, não é? É parecido com um ser humano ali, eu consigo personificá-lo, não é? Imaginá-lo como uma pessoa, tá? Eu consigo usar o quem, tá? Porque ele não é uma pessoa física, certo? Ele vai ser uma entidade, cada um ali vai imaginar de uma forma, não é? Então, se eu conseguir imaginá-lo como um ser personificado, como é o caso dessa frase aqui, não é, com a forma de uma pessoa, então eu consigo usar o quem para substituir Deus, para retomar Deus, certo? E isso também, gente, eu posso aplicar, por exemplo, a elementos, por exemplo, como fadas, gnomos, enfim, seres que eu sei que esses outros seres, né, que eu sei que não são pessoas, mas se na minha imaginação ou se, né, na minha crença eles têm essa forma personificada, eu consigo também retomá-los como quem, tá bom? Por isso que a gramática traz para nós, refere-se a pessoas ou personificações. Né? O que é uma personificação? Quando eu dou características de um ser humano a outro ser, seja um ser imaginário, seja um ser da minha fé, seja um ser inanimado. Né? Como assim inanimado, Guilherme? Por exemplo, tem religiões e tem filmes também que, por exemplo, eles cultuam uma árvore. Imagine. Então, uma árvore que eles imaginam ali que tem uma alma, não é? Que dá conselhos, enfim, não é? Os gregos tinham os oráculos ali, não é? Então, assim, são elementos inanimados a quem a gente dá características de humanos, de pessoas. Isso é a definição de algo personificado. Deu para entender? Então são seres às vezes inanimados, ou produtos da imaginação, ou produtos da fé, a quem a gente atribui características de ser humano. Deu para entender isso? Tranquilo? Então a gente pode usar o quem para retomar ou pessoas, ou seres, ou algo personificado, com características de seres humanos, de pessoas. Beleza, gente? Até aqui tranquilo? Tudo certo? Então, beleza. Bom, agora, esse é o pronome que mais dá problema, né? Esse é o pronome que de longe dá mais problema. Por quê? Porque pouca gente sabe usar corretamente o cujo. E é fácil, é tranquilíssimo de usar o cujo. Vocês vão aprender agora aqui, tá? O cujo é um pronome relativo, tá? Só que ele tem uma função muito específica, ele atribui posse àquele termo antecedente. Ele não só substitui como o que ou quem fazem, né? O qual. Né? O que ele faz? Ele, além de substituir, ele atribui uma posse para aquele termo, certo? Como assim, Guilherme, ele atribui uma posse? A palavra que vem na frente do cujo é o ser possuído, certo? E o cujo, a palavra, o termo antecedente do cujo é o ser possuidor. É só isso. Olha só. Aparece normalmente entre dois substantivos estabelecendo posse, tá? O primeiro é o possuidor e o segundo é o possuído, tá? E como a gente viu lá nos pronomes possessivos, a concordância de um pronome que estabelece posse é sempre com o objeto possuído, em gênero e número. Tá bom, gente? Eu pus à frente aqui, só para ficar mais claro, mas é o mesmo raciocínio do pronome possessivo. Tá? Se eu falo assim, meu copo, por que eu usei o meu no masculino singular? Porque o copo está no masculino singular. Agora, se eu tenho uma caneta, eu vou falar minha caneta. Vou concordar em gênero e número com o objeto possuído, certo? Minha caneta. Se eu tiver duas canetas, eu vou falar minhas canetas, não é isso? Vou passar para o plural. Por quê? O pronome possessivo concorda em gênero e número com o objeto possuído e em pessoa com o possuidor. Minha, meu. Lembra disso que a gente viu lá nos pronomes possessivos? Bom, não é diferente com o cujo. O cujo ele vai concordar em gênero e número com o objeto possuído, quer dizer, o termo logo da frente, certo? E ele vai atribuir posse
a aquele substantivo que é o antecedente que a gente está estudando agora. Vamos ver exemplo para ficar mais fácil? Olha só, ó. O Palmeiras, cuja campanha impressiona, é o melhor. Tá? Então, olha só, olha as duas orações que eu estou juntando aqui. Ó. O Palmeiras é o melhor time. Né? Eu poderia complementar aqui, é porque não ia caber no slide. Tá? E aí eu vou dizer, a campanha do Palmeiras, olha a posse aqui, certo? A campanha do Palmeiras impressiona. Então quer dizer, eu tenho que substituir Palmeiras, né? Porque Palmeiras é o termo aqui que está repetido, eu não posso colocar o Palmeiras, a campanha do Palmeiras impressiona, ele é o melhor, Palmeiras é o melhor, certo? Como é que eu vou fazer isso? Eu não posso também colocar assim, quer ver? Deixa eu pôr no Word aqui, e aí eu vou montar algumas frases que são comuns, mas eu vou explicar por que elas não podem ser dessa forma, tá? Então, olha só, quer ver? Ó, oh, Jesus. Deixa eu pegar a frase aqui, ó. Ó. Então, se eu fosse juntar, eu vou pôr assim, o Palmeiras, certo? Que a campanha impressiona, é o melhor time, tá? A gente normalmente faz isso. Pega o que é o universalzão mesmo, tá? Ou pega o qual, né? O qual, certo? E substitui dessa forma, tá? Por que isso aqui está errado? Porque eu tenho uma posse. Olha só, olha a segunda frase. A campanha do Palmeiras impressiona. Ou seja, eu não tenho uma relação de posse aqui. Eu tenho o Palmeiras, que é o possuidor, e a campanha, que é o ser possuído. A campanha é dele, a campanha do Palmeiras, certo? Então, quando eu vou unir duas orações em que eu tenho uma relação de posse, eu vou colocar o possuidor, que vai ser o termo que eu vou substituir, não é? Que é o termo antecedente, certo? Ele vai vir antes, e depois eu vou pôr o cujo, concordando com o objeto possuído. E aí eu ponho o objeto possuído. Qual que é o objeto possuído aqui dessas duas orações? A campanha. Então, ó, o termo que eu tenho que substituir, certo? É o Palmeiras aqui, não é? E ele é o possuidor. Então ficou fácil, aqui é o cujo, certo? Então ficou o Palmeiras, cuja. O que esse cuja está fazendo? Substituindo Palmeiras, retomando Palmeiras, mas atribuindo uma posse a ele. O termo antecedente aqui, ele vai ser sempre o possuidor. Beleza? O termo da frente, né, vai ser o possuído. O que esse possuidor tem? É a campanha. E aí eu não posso esquecer que o cujo sempre vai concordar com o objeto possuído em gênero e número. Campanha é feminino singular, eu vou deixar o cuja no feminino singular. Ficou claro? Então, olha essa frase. O Palmeiras cuja campanha, possuidor, objeto possuído. O cujo atribui essa posse. Beleza? É tranquilo, né, gente? Quem não entendeu, vamos ver mais exemplos antes. Espera aí. Ó. Esta é uma doença contra cujos males os médicos lutam. Essa aqui já é um pouco mais elaborada, mas é simples da gente entender, certo? Por que ela é mais elaborada? Porque aqui eu já tenho uma preposição, certo? Por que eu tenho essa preposição aqui? Olha as duas orações que eu estou juntando. Ó, esta é uma doença. Os médicos lutam contra os males da doença, certo? Então, primeiro, eu tenho doença, que é o termo que eu vou substituir, porque está repetido, não é? Para isso que serve um pronome. Então, esta é uma doença, os médicos lutam contra os males da doença. Só que eu não tenho só uma repetição, eu tenho uma relação de posse. E esse termo que eu vou substituir é o possuidor, não é? Os males são da doença, beleza? E olha que interessante, eu tenho uma preposição contra os males da doença, certo?
Então, como é que eu vou montar isso? Esta é uma doença, certo? Contra os males da doença. Não é isso? Contra os males da doença aqui embaixo. Contra cujos males os médicos lutam. Certo? Um pouquinho mais elaborado, mas não mudou nada. Certo? Eu poderia ter assim, ó. Esta é uma doença. Por exemplo, ó. Esta é uma doença. Vou dar um exemplo mais simples, né? Os males da doença são fatais. Por exemplo, sem preposição, tá? Esta é uma doença, os males da doença são fatais. Beleza? Então, como é que eu vou juntar? Esta é uma doença, certo? E aí eu tenho a posse, não tenho? Ó, os males da doença. Esse aqui é o possuidor, não é? E esse aqui é o possuído. Então, o possuidor vai ficar atrás, é uma doença, cujos males são fatais. Deu para entender? E outra observação, gente. Não vou pôr cujos os, pelo amor de Deus. Nem cujas as. Não. Tira o artigo cujos males, cujas alterações, enfim. Olha a relação de posse. Possuidor, certo? Esse aqui é o possuidor e esse aqui é o possuído. Beleza? O pronome relativo concordando em gênero e número com o possuído. Tá bom? Aí agora, naquele exemplo ali, a gente tem uma preposição, tá? Esta é uma doença. Ó, os médicos lutam contra os males da doença. Que é o exemplo lá. Certo? Agora vamos entender. Como é que eu vou fazer isso? Esse contra aqui, né? A gente luta contra o objeto possuído. Não é isso? Ó, os males a gente não pode esquecer que ele é o objeto possuído. E o da doença é o possuidor. Não é isso? Ó, da doença é o possuidor e esse aqui é o objeto possuído. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou manter a mesma ordem. Ó. Esta é uma doença, não é? Os médicos lutam contra quem? Contra cujos males. Vamos entender isso. Ó, contra, não é? O cujos da posse e os males. Porque os males são da doença. Ó, eu mantenho a mesma estrutura, não mantenho? Ó, doença aqui é o objeto possuidor e os males é o possuído. Beleza? E aqui eu tenho o pronome relativo estabelecendo a relação de posse. Certo? Só que eu tenho essa preposição aqui, ó, porque o verbo rege essa preposição. Quem luta, luta contra alguma coisa. Nós vamos estudar regência, tá bom? Esta é uma doença contra cujos males os médicos lutam. Porque eles lutam contra os males da doença. Tá bom? Tem mais exemplo com preposições aqui, tá? Ó, outro, agora um mais simples, né? Pra gente respirar. O telefone, cuja invenção ajudou a sociedade, é útil. Quais são as orações que eu estou juntando aqui, ó? O telefone é útil, né? O telefone é útil. E a invenção do telefone, de novo, uma relação de posse. O termo que eu preciso substituir é possuidor de alguma coisa, então eu tenho que usar o cujo, não tem jeito, tá? Ajudou a sociedade. Então a invenção do telefone ajudou a sociedade, certo? Então o telefone, que é o possuidor, ele possui a invenção é dele, certo? A invenção do telefone, tá? A invenção do telefone, então o telefone cuja invenção, ó, atribuindo uma posse, por quê? Invenção do telefone. Então, invenção do telefone, tá? Ajudou a sociedade. Então, o telefone cuja invenção ajudou a sociedade é útil, certo? Gente, alguma dúvida no cujo? Vocês querem fazer alguma pergunta?
Eu vou ter um slide ali na frente só falando dessa questão do respeito quando a gente tiver preposição. Porque isso é uma coisinha que pega a gente. Eu vou mostrar alguns exemplos onde a gente mais erra. Tá bom? Tirando essa questão da preposição, vocês entenderam a ideia do cujo? Possuidor, cujo, objeto possuído. E não esquecendo de fazer a concordância do cujo com o objeto possuído. Só isso. Beleza? Aquela parte do contra deu uma embananada ali, né? Ficou um pouco mais dificinho, porque eu ainda não falei aquela parte das preposições que eu vou falar daqui a pouco, tá bom? Mas tirando isso, deu para entender a função do cujo? É bem simples, não é? Ou não? Vocês querem que eu explique alguma coisa de novo? Tá tranquilo? Ô, Guilherme, sempre o possuidor vai repetir 2 vezes na frase quando tiver separada assim? Sempre. É por causa dele que eu tenho que pôr o cuja. Porque ele, além de substituir o possuidor, igual o que o qual faria, ele tem que atribuir a posse. Tá? Então, para eu poder usar o cujo, o termo antecedente que eu estou substituindo tem que possuir alguma coisa na outra oração. É para isso que ele existe. Tá bom? Uhum. Ó, vamos pensar num exemplo aqui, ó. Se eu pensar assim, ó, o Maracanã, né, cujas arquibancadas foram reformadas, né, é majestoso, sei lá, né? Ó, o que eu tô fazendo aqui, Tarsila, ó? Foi a Tarsila, né? Foi. Ó, o Maracanã, cujas arquibancadas foram reformadas, é majestoso. Sempre que eu usar o cujas, gente, é porque o termo antecedente possui alguma coisa. Certo? Ele possui alguma coisa. Ele é o possuidor. Então, se eu fosse identificar quais são as duas orações aqui, ó, eu poderia identificar o seguinte: o Maracanã é majestoso, né? As arquibancadas. Esqueci do A. Arquibancadas do Maracanã, tá vendo? Ó, a posse aí. Foram reformadas, tá? Sempre que você tiver o cujo, né, o termo antecedente é possuidor de alguma coisa. E aí você coloca o objeto possuído logo à frente do cujo, fazendo a concordância. Deu para entender? Quer outro exemplo? Não, deu para entender sim. Tranquilo? Então tá bom. Nunca esquecendo, né, Tarsila, ó, concordância, tá bom? Arquibancadas feminino plural, cujas concorda com o objeto possuído. Sempre feminino plural, tá? Tudo bem, gente? Alguém quer que eu dê mais algum exemplo? Não entendeu essa questão do cujo? Posso seguir? Como é que tá aí? Bom, então tá. Gente, isso aqui eu vou dar só uma passada, porque raramente aparece, tá? O quanto, certo? Que é um pronome relativo também. Ele só aparece depois desses pronomes tudo, todo e tanto, certo? Sempre que eu tiver uma ideia meio vaga, tudo, todo, tanto, beleza? Por isso que ele não é tão usado. A gente sempre usa o que tá certíssimo, tá? Mas o quanto a gente só pode usar como pronome relativo se vier depois de tudo, toda e tanta, beleza? Não precisa decorar, isso raramente aparece em prova, tá bom? Então, ó, ele encontrava tudo quanto procurava. Guilherme, eu poderia pôr o quê? Poderia. Ele encontrava tudo que procurava. Beleza. Mas, para eu poder usar o quanto, tem que ter o tudo antes. Certo? O termo antecedente desses pronomes aqui só pode ser o tudo, todo e o tanto. Tá? Esses pronomes meio indefinidos assim. Bebia toda a cerveja quanta lhe ofereciam. Poderia pôr o quê? Poderia. Bebia toda a cerveja que lhe ofereciam. Substituiria do mesmo jeito, tá? Explico tantas vezes quantas sejam necessárias. Esse aqui a gente usa mais, né? Tantas quantas, certo? Aqui a gente costuma usar mais, não é esse quantas aqui, tá? Explico tantas vezes quantas sejam ou forem necessárias, tá bom?
o quanto é só isso. Dúvidas? Não, né? Sossegado, né, gente? O onde. Esse aqui é outro que a gente sempre tem uma casca de banana nele aqui, tá? Eu ia te perguntar. Aham. Que você Porque pode eu perguntar, vai confundo. lá. Eu não sei quando eu uso onde e quando eu uso aonde. Eu tenho essa Boa. dúvida. Legal. A gente já pode tirar ela hoje também, tá? Você vai entender isso melhor, Ana, na aulinha de regência, mas já dá para eu dar uma começada aqui agora, tá bom? Ó, então o onde, certo? Nesse caso é um pronome relativo, tá bom? Que sempre vai se referir a um lugar, tá? Eu posso usar o que para retomar lugar? Posso, mas o onde eu só posso usar para retomar lugar. Eu não posso usar para retomar outras coisas como a gente normalmente faz, tá bom? Então, primeiro eu vou explicar o uso do onde, depois eu explico a diferença do aonde e do onde. Fechado? Então, olha lá, ó. A cidade onde nasci é linda. Certo? Vocês vão ver que o onde ele vai substituir o em que. Certo? Ó, vamos lá. A cidade onde nasci é linda. Então, ó, deixa eu escrever aqui, que aí eu dou outros exemplos. Ó. A cidade onde nasci é linda. Guilherme, então esse pronome relativo, tá retomando a cidade. Por que eu posso usar o onde aqui? Porque cidade é lugar, certo? Então eu posso usar o onde aqui. Guilherme, eu poderia usar o quê? Poderia. Ó, a cidade em que nasci, porque você nasceu na cidade, certo? Em que nasci é linda. Poderia pôr dessa forma também usando o que. O pronome relativo que retomaria a cidade, certo? Mas, como é um lugar, eu também posso usar o onde, beleza? Vamos ver mais exemplos. E ó, sempre se refere a um lugar que pode ser real, como é o caso da cidade, ou um lugar figurado, metafórico, né? No caso da segunda frase aqui, ó. Meu coração, onde tu habitas, é só teu, certo? Olha que romântico, né? Numa aula de gramática. Não é? Vocês estão aprendendo frasezinhas bonitinhas aí, tá? Meu coração, onde tu habitas é só teu. O que esse onde está retomando? Qual que é o termo antecedente que ele está substituindo? Meu coração. Guilherme, mas quem que vai morar no coração? Literalmente não tem jeito, no sentido literal, óbvio que não. Mas aqui a gente está falando de sentido figurado, de metáfora, tá bom? E aí, sendo um lugar metafórico, eu também posso retomar usando onde, tá bom? As praias aonde fui, já vou explicar a diferença, tá? As praias aonde fui eram fantásticas, tá? Eu posso usar o onde aqui? Posso também, porque praias é um lugar, tá bom? Então, praias é lugar. O sítio para onde fui era longe, tá? Posso usar o onde para retomar sítio? Posso, porque sítio é lugar, certo? Poderia pôr para o qual? Poderia também, certo? Mas eu posso usar o onde aqui, tá? Agora, onde que eu não vou usar o onde? Se o termo antecedente não for um lugar. Gente, vamos pensar. Onde não me remete à ideia de lugar, certo? O que a gente faz no nosso dia a dia? A gente usa o onde para retomar coisas que não são lugares, certo? A gente faz bastante isso. E é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Nesses casos, a gente vai usar os universais, o que ou o qual, tá? O onde é só para lugar. Assim como o quem é só para pessoa, o onde só pode retomar lugar, tá bom? Olha o exemplo, umas coisas que a gente faz, ó. Fomos recebidos pela Camila, onde nos acolheu com muito afeto. Certo? Por que isso aqui não pode? Eu não posso usar dessa forma, né, gente? Porque eu estou retomando Camila. Certo? Camila não é um lugar. Concorda? Ó, fomos recebidos pela Camila, onde nos acolheu com muito afeto. Se fosse na casa de Camila, aí poderia. Onde fomos recebidos com muito afeto. Aí tudo bem. Certo? Tudo bem. Mas aqui eu estou retomando a Camila, não fiz nenhuma menção a lugar. Certo?
Eu poderia colocar quem, né? Fomos recebidos pela Camila, quem nos acolheu com muito afeto, certo? Ou que nos acolheu com muito afeto, porque o que é universal, tá bom? Olha outro exemplo. Há muitas atividades onde o professor é também um observador. Gente, atividade não é lugar. Atividade ali é um nome de uma ação, não é? Então você está fazendo uma atividade. Atividade não é um lugar, é o que você está fazendo. Concorda? Então há muitas atividades onde o professor é também um observador. Eu não posso usar dessa forma, porque atividades não é lugar. Eu posso, por exemplo, substituir por nas quais. Há muitas atividades nas quais o professor também é um observador. Mais adequado. Tá bom? O onde só para retomar lugar. Certo, gente? Todo mundo entendeu isso aqui? Beleza? Bom, antes de eu começar esse outro ponto, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um intervalinho agora, porque falta 4 minutos. Ana, na volta, antes de eu começar esse ponto aqui, eu vou explicar a diferença do onde e do aonde. Fechado? Na volta do intervalo. Tá joia. Combinado 7h10, galera? Sem atraso, por favor, tá? Pra gente não perder tempo. Que agora nós temos uma data marcada pra prova, tá? Então agora é correr contra o relógio. 7h10, galera. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.